Boa, tá gravando então. Oficialmente, boa tarde então para todo mundo. Queria agradecer especialmente a presença do Vini, como eu estava falando, ele abriu a agenda dele ali no LinkedIn com um post para a gente também bater um papo. Ele está conversando com várias pessoas, né, ao longo da semana e a gente vai ter essa oportunidade também de conversar com ele hoje. Então, obrigada, Vini, de novo, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vai ajudar bastante a gente a tirar alguns insights assim e trocar uma ideia bem massa. E a palavra está contigo, então. Show de bola. Opa, Caio voltou? Tá me ouvindo? E acabou, Voltou, era isso, voltou. então, pessoal. Foi só isso. Eu fui dando ok, apareceu um monte de pop-up aqui, fui dando ok, e um deles fechou a tela. Mas é porque eu dividi. Mas obrigado pela introdução. Pessoal, também agradeço a oportunidade aí de poder estar falando um pouquinho com vocês. Eu adoro o movimento de empresa júnior, eu acho que vocês fortalecem bastante o ecossistema, e não só em fortalecer, mas também ajudando outras empresas aí a conseguirem otimizarem os processos com preços acessíveis também. Muitas empresas não têm, às vezes, disponibilidade, o budget para pagar uma consultoria às vezes, de grandes empresas, e vocês conseguem fazer um trabalho até melhor, às vezes, que empresas gigantes de consultorias e dar essa possibilidade aí para que vários empresários melhorem os processos. Então, parabéns aí pelo movimento e por tudo que vocês oferecem. Eu vou dividir minha tela com vocês. Eu preparei uma pequena apresentaçãozinha aqui, para a gente poder bater um papo e ser um pouco mais guiado. Deixa eu ver se voltou aqui. As pessoas que ficam com 1000 abas abertas, né? Vamos lá. Show. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal, já? Não? Sim? Pessoal, estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ah, beleza. Show de bola. Deixa eu abrir o chat aqui também para acompanhar. Maravilha. Pessoal, então a ideia desse nosso bate-papo de hoje, tem bastante conteúdo, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu fiquei pensando muito o que trazer quando a Dani veio conversar comigo. E eu acho que o melhor tema para a gente poder conversar é realmente o que a gente pode fazer nesse momento de crise, né? Então, eu trouxe aqui algumas estratégias que eu estou falando para algumas empresas, comentando um pouco sobre o assunto, para algumas mentorias, algumas consultorias que eu dou, para antigos clientes, inclusive, do que realmente fazer nesse momento que a gente está passando aqui. Não adianta tampar o sol com a peneira e, e fingir que nada está acontecendo. É um momento realmente muito complicado, mas é um momento também de muito aprendizado para a gente poder se adaptar aí. Então, antes de começar a falar, eu queria um pouquinho me apresentar. Meu nome é Vini, por incrível que pareça, não é Vinícius, é só Vini mesmo. Minha mãe economizou aí, ficou assim. Mas eu trouxe um pouquinho do background do que eu vou falar para vocês. Isso aqui é mais para ter um pouquinho de credibilidade no que eu vou falar aqui, mas eu trabalho com vendas e marketing há mais de 8 anos já. Já fui empreendedor, já quebrei empresa, já trabalhei como vendedor de porta em porta, e trabalhei como inside sales, e tive a possibilidade de trabalhar na Resultados Digitais. Acho que todo mundo é de Santa Catarina e conhece a RD. Eu trabalhei durante 2 anos lá, muito focado na parte de inbound e outbound.
Consegui também, depois disso, ser o diretor comercial de uma startup e implementar um processo de vendas lá, onde a gente conseguiu chegar a 1 milhão de faturamento recorrente aí em um ano de empresa. Então, foi um projeto bem legal também que eu toquei. E hoje eu sou responsável pela expansão internacional da Active Campaign, que é uma ferramenta de automação de marketing, concorrente da RD, no caso. Eles estão expandindo aqui para o Brasil. E eu faço parte do time de expansão internacional deles agora, tá? E também toco um projeto aí que chama Escalando Vendas. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada também no site, eu vou começar a produzir alguns conteúdos em vídeo aí. Quem quiser também acompanhar, fico à disposição. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Era um projeto que eu tinha fazia bastante tempo aí, que agora estou tirando ele do papel. Então, eu separei aqui os tópicos para a gente poder falar sobre isso. Então, o primeiro seria realmente o que deve mudar com essa crise. Então, a gente sabe que a gente está passando, muita coisa vai mudar dentro do que está acontecendo. Outra coisa importante também é ter empatia. O primeiro lugar de tudo isso é a gente ter empatia com os nossos deals, com os nossos prospects. Isso vai ser muito importante para que as nossas vendas ocorram depois que essa crise passar. Vou falar também um pouquinho sobre segmentos que, apesar da crise, foram beneficiados ou menos afetados. E nesse caso, são segmentos que talvez vocês possam começar a focar melhor a prospecção de vocês. Pelo menos seria o que eu faria, e o que eu pretendo fazer quando eu começar a minha etapa de prospecção na Active Campaign. Quais canais de prospecção utilizar? Então, com esse momento de quarentena, muitas coisas mudaram. Então, os canais de prospecção também tendem a ser adaptados. A importância do follow-up nesse momento, então isso também vai ser muito importante. E um ponto de arrumar a casa e preparar o terreno, que é basicamente o que vocês estão fazendo. Então, fazendo benchmarking, estudando, conversando com outras pessoas, outras empresas, para poder pegar as melhores práticas para aplicar no processo de vocês. E depois um tempinho aí para a gente poder fazer um Q&As aí, para vocês perguntarem. De qualquer maneira, eu separei esse momento de perguntas e respostas, mas eu vou estar sempre ligado no chat aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta a qualquer momento, só conversar comigo aqui que eu vou falar com vocês, tá? Então, se precisou de alguma coisa, manda no chat aqui que eu vou dar uma olhada, tá? Então, primeiro passo, né? O que deve mudar e como se adaptar? Então, até eu trouxe uma frase aí do Stephen Hawking, que acho que é um gênio aí, né? Que ele fala que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E eu acho que, na verdade, esse é um principal momento que a gente tem que ser inteligente e tentar se adaptar a esse cenário que a gente está vivendo. Então, com essa quarentena que a gente está vendo, muitos negócios foram prejudicados, alguns mais do que outros. O impacto financeiro na economia é gigante. A gente pode ver aí que está impactando mesmo. Eu sou investidor da Bolsa de Ações, tô sofrendo bastante nisso, mas é um impacto que a gente já teve no passado com outras crises, já teve também o impacto de um vírus que foi a do H1N1 no passado, e o que a gente pode pegar de histórico é que as crises elas sempre passam, e a gente tem que se adaptar com elas. O que é importante da gente entender do que vai mudar, gente? O primeiro pensamento da maioria das empresas que vocês forem conversar a partir de agora vai ser de calcular o que eles perderam, os prejuízos que foram impactados por essa quarentena, essa pausa que teve nos negócios, e eles provavelmente vão querer parar de fazer qualquer aquisição de produto ou serviço. Então, com certeza, vocês que vendem consultorias e projetos já sentiram o impacto de projetos de vocês parando. Eu não preciso nem perguntar, porque eu tenho certeza que isso está acontecendo com você. Bati um papo com o pessoal da Exag também no começo anteontem, se eu não me engano. E também eles já me falaram dos impactos que eles estão tendo também, então isso é um cenário que para todo mundo está acontecendo, independente do produto ou serviço. E é o momento aí da gente se adaptar nessas mudanças. Então, para a gente, para vocês de empresa júnior, é o quê? Vocês mudarem os tipos de contato, o tipo de abordagem e possivelmente aí até o público-alvo que vocês trabalham hoje. Então, SLA e CP de vocês trabalham de uma maneira diferente para se adaptar a esse momento. Então, por que eu digo isso, tá, pessoal? Então, a gente está passando por um cenário onde, pegando um exemplo aqui, uma agência de viagem. Não adianta vocês quererem vender um projeto de consultoria para uma agência de viagem, entendeu? É algo que é um segmento que foi muito afetado e não vai adiantar. Então, a gente tem que olhar para esse momento e entender, tá, dentro disso, dentro do nosso alcance, o que a gente pode fazer para se adaptar a esse cenário. Então, isso é muito importante.
Eu trouxe um ponto também de empatia, gente, que é muito importante para vocês terem, porque muitas pessoas que eu estou dando mentoria, que vêm conversar comigo, eles vêm e me falam, Vini, eu tô com muita gente no meu pipe que eu já enviei proposta, eles não estão atendendo, eles falaram para adiar, o que, que eu faço com esse pessoal, tá, gente? Eu imagino que vocês têm metas, que vocês têm que bater meta, mas a primeira coisa que vocês têm que fazer nesse momento é ter empatia com a situação do seu prospect. Não adianta querer forçar a barra. Então, procure entender o cenário que ele se encontra, se coloque à disposição para ajudar ele, para realmente ajudar, não só vender um projeto, mas sim ajudar a situação que ele está passando, seja com conteúdo, seja com alguma coisa que tenha alcance de vocês. E, se necessário, retomem o projeto em outro momento, tá? Por mais que seja difícil, aquele cara que ele está em negociação, que estava quente, que a gente sabe que já queria fechar, a crise chegou e ser agressivo, trazer um desconto absurdo, ficar insistindo muito, não vai adiantar, gente. O que pode acontecer é trazer um efeito contrário e ser um tiro no pé de você transformar esse negócio potencial em um negócio perdido, tá? Então, respeitem o timing dos deals de vocês. Isso é muito importante, tá? Então, não tentem forçar a barra com os deals que estão em negociação com vocês, tá? Entendam os negócios dele, vejam no que você pode ajudar e se coloque à disposição, tá bom? E sempre marquem, né, esse follow-up. Se não é o momento agora, tente entender com ele, tá? Quando você acha que vai ser o momento melhor para a gente conversar, eu posso marcar aqui, então, para a gente retomar em abril, para a gente poder bater esse papo, final de abril, começo de maio, quando que você vai estar mais confortável para a gente poder conversar? E tente dar conteúdos para esse cara nesse primeiro momento. Então, ajude ele com um e-book, algum material educativo, para poder deixar ele engajado também no processo de vocês, tá? Agora falando um pouquinho, Vini, mas então, se eu for deixar para todo mundo que está em negociação para falar comigo em maio, o que eu faço nesse mês de abril ou final de março? Eu vou ficar sem vender? Pessoal, é hora da gente se adaptar. Então, nem todos os segmentos foram afetados ou prejudicados nessa crise. Então, tem alguns segmentos que foram menos afetados ou até que foram beneficiados com a crise, tá? Então, é importante vocês entenderem que nem tudo acabou. Então, obviamente, a maioria, sem dúvida, dos segmentos foram prejudicados, principalmente segmentos na parte de turismo, de turismo aí, vocês podem ver as ações de empresas como Azul, Gol, CVC, o quanto que foram prejudicadas com essa paralisação e essa quarentena generalizada, tá? Mas, por outro lado, pessoal, teve muitos segmentos que não tiveram um impacto tão significativo ou então tiveram até um impacto positivo em aumentos de vendas. Então, segmentos focados em medicamentos, alguns e-commerces, deliveries, principalmente de bens de consumos primários, né, que eles chamam bens de consumo saciado, alimentação, coisas do tipo, eles tiveram um efeito contrário. Então aqui tem alguns exemplos que são supermercados, deliveries de comida, farmácias, alguns e-commerces de alguns produtos específicos. Então eu estava conversando com o pessoal da ZDog, que eles têm um aplicativo de delivery de produto de pet shop, de ração, essas coisas. Eles tiveram um aumento gigantesco em vendas, entendeu? Então teve segmentos que eles tiveram um impacto positivo, que vocês podem fazer essa abordagem, porque às vezes eles têm tanta demanda que eles não conseguem lidar. E vocês podem conseguir ajudar nisso. Então, a primeira dica para vocês é foquem a prospecção de vocês em segmentos que tiveram um impacto menos significativo em termos de prejudicado ou segmentos que tiveram um impacto positivo. Então, alguns exemplos de negócios que às vezes não pararam foram, às vezes, advocacia, escritórios de contabilidade também. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas o que eu quero trazer para vocês é procurem segmentos que foram menos afetados com a crise, tá? Esse vai ser os deals aí, os prospects principais para vocês fazerem a prospecção de vocês. E para quem não trabalha com outbound, não sei se todo mundo que está aqui na reunião está familiarizado com o termo inbound e outbound, depois eu posso explicar um pouco melhor se quiserem, mas basicamente o inbound é a prospecção passiva, que é vocês esperarem os contatos dos deals de vocês através de materiais educativos que vocês fornecem, e o outbound é a prospecção ativa, vocês vão atrás dos clientes. Então agora é o momento, se vocês não fazem outbound, para vocês começarem a fazer também para quem não faz, tá? E até para quem não faz, mesmo sem crise ou não,
é uma sugestão também, façam outbound, tá, pessoal? Não se limitem apenas ao inbound como metodologia de geração de leads, de geração de demanda, tá? Então, beleza, Vini. Você disse pra gente agora que esses segmentos são segmentos legais para a gente poder abordar, que foram menos afetados, mas, cara, e os canais de prospecção, o que, que a gente pode utilizar para poder conversar com quem a gente já está na nossa base, ou também com essas pessoas que a gente vai vir a conversar? Gente, independente de qualquer crise, que a gente esteja passando, eu sempre digo para todos os meus clientes de consultoria, de mentoria, focarem em cadências mistas de prospecção. O que, que isso significa, pessoal? Vocês tentarem o contato com os prospectos de vocês em várias ferramentas diferentes, e não só numa ligação ou no e-mail, por exemplo. Então, aqui eu trouxe algum exemplo de telefone fixo, um e-mail, um celular ou um LinkedIn. E cada uma delas com a sua peculiaridade. Então tem até um estudo, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês, da MeTime, que é um software de prospecção, inclusive o software que eu utilizava na Deskify, que eles perceberam, eles estudaram nesse mês de março todos os canais de prospecção dos clientes deles e viram os impactos. E ficou muito claro que o telefone fixo foi um dos mais impactados. Então, eles conseguiram, caiu muito as taxas de conexão para telefone fixo, principalmente porque muitas empresas já adotaram a quarentena ou o processo de home office, tá? Então, o telefone fixo do seu prospect provavelmente vai ser um canal difícil de você conseguir o contato com ele. Em contrapartida, o celular se mostrava com uma taxa maior de conexão. Então, se você não tem o contato de celular do seu prospect, peça para seus prospects a partir de agora, tenta descobrir esse contato, vai na assinatura de e-mail dele, se ele trocou e-mail com você, vê se tem um telefone celular ali, muitos deles colocam. Então, o celular é um meio de contato que vai ajudar bastante vocês aí a se conectar com essas pessoas. A taxa de abertura também de e-mail, pessoal, ela tende a diminuir e a de resposta também. Por que que isso acontece? Porque muita gente está usando o e-mail. Então, imagina a caixa de entrada desse seu prospect. Provavelmente ele vai ter muitos e-mails lá e ele não vai dar conta de abrir todos eles e responder todos eles. Então, ele vai selecionar os principais que ele vai querer fazer essa interação. Então, personalizar os e-mails de vocês pode ser uma boa alternativa. Obviamente, a personalização ela já é muito eficiente, mesmo sem crise nenhuma, mas agora, mais do que nunca, e-mails personalizados podem fazer uma grande diferença para vocês aí, entre o cara abrir ou não o seu e-mail ou responder ou não o seu e-mail, tá? E um canal aí que vem mostrando um aumento bem significativo de resposta e de engajamento é o LinkedIn, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem prospects aí que usem LinkedIn, a gente está tendo aí um resultado bem legal. Obviamente, não são todas as pessoas que usam LinkedIn hoje em dia, mas o Brasil, se eu não me engano, para não falar uma besteira, mas se eu não me engano, é o segundo país que mais tem pessoas cadastradas no LinkedIn, se perde só para os Estados Unidos. Depois eu posso ver se essa informação ela é realmente correta, se ele é o segundo ou terceiro, mas ele é o top 5 aí, top 3 de países que mais utilizam o LinkedIn. Então, muitas pessoas estão no LinkedIn, utilizem essa ferramenta poderosíssima para poder fazer prospecção de futuros negócios para vocês, tá? E trazer um pouquinho também para vocês, pessoal, a importância do follow-up. Mais do que nunca, acertem o timing do follow-up. Então, eu sempre defendo nas minhas consultorias e nas minhas mentorias que o follow-up, ele sempre foi e vai ser a arma fundamental que separava os melhores vendedores dos piores vendedores em todas as empresas. Eu sempre bati as minhas metas quando eu estava na RD ou quando eu estava em outras empresas, e muitos dos clientes que eu fechavam não eram clientes que eu estava conversando naquele mês. Eram clientes, às vezes, de um ano atrás, de 6 meses atrás, que eu fazia follow-up com eles e eles acabavam fechando um negócio que estava aqui naquela época não era o momento. Então, o follow-up ele sempre foi uma arma poderosíssima e agora, nesse momento, ele vai ser ainda mais. Porque como vocês vão entrar agora e ver que muitas pessoas não estão no momento de compra por causa da crise que a gente está passando, não quer dizer que eles não vão comprar de vocês, entendeu? Quer dizer que não é o momento. Só que se você não fizer o follow-up com ele, cara, esse cara não vai entrar em contato com você sozinho. Pode ser que aconteça, mas
é melhor você garantir isso aí, né? Não vamos querer deixar na mão. Então, valide com o seu prospect que não é o momento agora, quando é o melhor momento para você retomar. Deixe tudo anotado e documentado dentro do CRM de vocês. Se vocês não têm CRM, aconselho que vocês tenham, tá? Tenham um CRM para poder deixar tudo o que foi conversado com esse deal dentro desse tempo que vocês estiveram conversando, nessa pausa que vocês tiveram, para quando vocês retomarem, vocês tenham insumos para poder continuar essa conversa, tá? Quem não souber o que é CRM, depois a gente pode conversar também, pode me perguntar no final, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já. Não, tranquilo. Marque no seu CRM uma atividade de follow-up com esse cara, para você poder retomar ele no futuro, e use o seu calendar mais do que nunca para marcar um evento de follow-up com esse cara, tá, pessoal? Quem não usa o calendar, começa a usar urgente. Marque tudo na tua agenda quando você deve retomar esse cara, tá? Isso é muito importante para você não perder um timing aí, porque essa crise vai passar quando? Não sei, mas ela vai passar. Uma hora ela vai passar. Então tenha em mente que você vai ter que fazer o follow-up com esse cara e deixe marcado no calendário de vocês, senão vocês vão esquecer, tá, pessoal? Não conte só com a memória de vocês. E não sei se você já tem uma ferramenta de automação, um RD Station, um Active Campaign, um MailChimp. MailChimp não tem tanta automação, mas um RD Station, um Active Campaign, por exemplo, é uma ferramenta de automação de marketing. Para quê? Não deixe esse cara que não vai comprar agora de vocês sem conteúdo. Então coloque ele numa automação de e-mail para ele conseguir consumir conteúdo de vocês, para manter ele engajado com a empresa de vocês, tá? Então criem alguns fluxos dentro disso e mantenha esse cara sendo nutrido, para quando for o momento de vocês retomarem, ele lembrar de vocês, ele saber que vocês, mesmo que com a crise, estava ajudando ele com conteúdos e coisas do tipo. Então isso aqui é muito importante para que quando vocês forem fazer o follow-up com esses caras também, ele ainda esteja engajado e lembre da conversa de vocês, tá? Isso é muito importante. E acho que um ponto mais importante, que é o que vocês já estão fazendo, mas é a dica primordial que eu estou dando para muitas empresas que eu estou conversando, é arrumar a casa e preparar o terreno. Então, não está conseguindo vender agora, não entre em desespero, gente. Tenta arrumar a casa, corte gastos e prepare o terreno para quando a crise também para sair, você conseguir melhorar tudo que você podia melhorar. Então, estudem, façam cursos, identifiquem que gaps que vocês tenham na operação hoje, para quando sair dessa crise, vocês saírem com um processo melhorado e saírem mais fortes, tá? Então, o que eu falo sempre para as pessoas é que a coisa positiva da crise é que ela faz com que a gente saia um pouco da nossa zona de conforto e mostre para a gente o que a gente pode melhorar. Fazendo uma analogia, deixa eu ver que alguém fez uma pergunta aqui rapidinho. João, qual o tempo ideal para realizar um follow-up? João, não tem um tempo específico, principalmente nessa crise que a gente tá vivendo agora, cara. O ideal é você perguntar para o cara qual é o momento legal para você fazer esse follow-up com ele. Mas eu sempre tento fazer vamos supor, se é um lead que eu não fechei e eu dei um perdido nele, eu tento todo mês ligar para esse cara, ver como é que estão as coisas para manter eu no radar desse cara. Então eu sempre tento fazer de mês em mês aí um follow-up com esse cara, ou numa data específica que ele falou comigo. Então, Vini, me liga daqui 2 meses. Eu marco ali na minha agenda para ligar do cara daqui 2 meses para poder fazer. E é bem legal que eles lembram, porque eu falo isso na call. Falo, cara, eu tô te ligando, você tinha conversado comigo há 2 meses atrás, que não era o momento, você me falou que agora pode ser o momento. Eu tô te ligando para ver os conteúdos que eu te mandei, se te ajudaram, e se agora é o momento de a gente retomar essa nossa conversa, tem algumas coisas, novidades, tal. Então, o timing que ele pediu para você, ou de mês em mês aí também você pode fazer um follow-up, não tem problema, tá? Outra coisa que é importante também, pessoal, fazendo uma analogia da crise, eu vim do mercado de aviação. Fui eu que fiz isso aqui? Esse risco? Meu Deus, não sei o que eu fiz aqui. Mas eu vim do mercado de aviação e uma coisa que a gente via no mercado de aviação é que todo acidente aéreo que acontecia, ele fazia com que as empresas de aviação fizessem mecanismos para melhorar os aviões para que eles não acontecesse nenhum acidente.
Isso é um dos motivos de por que a aviação hoje é o meio de transporte mais seguro do mundo. Os acidentes aéreos eles faziam as empresas melhorarem processos para poder fazer com que aquele acidente nunca mais acontecesse. Então, basicamente, trazendo essa analogia para vocês, que vocês têm que entender que a crise ela é um momento muito rico para a gente poder melhorar o que a gente tem, para que até poder prever se acontecer uma nova crise, a gente não ser pego aí de calças baixas, digamos assim, conseguir já estar preparado para poder passar por ela. Pessoal, então o que eu digo para vocês, a minha dica também, acima de tudo, é aproveitem para estudar bastante. Tem muito curso gratuito disponível no mercado, cursos inclusive de Harvard e Yale. Eu estou fazendo esses cursos para vocês terem uma ideia de negociações. Tem cursos gratuitos da Rock Content, tem cursos gratuitos da Outbound Go, que tem cursos de vendas bem legais também, que são gratuitos. Aproveitem bastante para estudar nesse momento e verem o que vocês podem melhorar no processo de vocês, tá? Extraiam dados da operação, analisem pontos de melhoria, vejam os gaps que vocês têm para poder otimizar o processo de vocês e aumentarem as conversões, porque aumentar a conversão agora vai ser essencial. E agora, imagina se vocês conseguirem melhorarem as conversões de vocês e depois que a crise passar, vocês conseguirem manter isso, entendeu? Então, isso é muito importante. Melhorem esses dados, melhorem essas conversões para quando passar a crise, vocês vão ter um processo mais maduro e mais eficiente. E façam bastante isso que vocês estão fazendo comigo, tá? Vejam o que outras empresas estão fazendo, façam benchmarking, vejam pessoas de outros segmentos, o que eles estão fazendo, para vocês poderem prever aí erros e acertos e conseguirem sair dessa crise aí melhores, mais fortes e mais adaptados às mudanças que elas vão oferecer, tá, pessoal? Basicamente, eu quis trazer uma visão, a minha visão do que eu enxergo nessa crise, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Aqui tem alguns contatos também, meu Instagram, meu LinkedIn, eu posto alguns conteúdos. Esse meu projeto aí de escalando vendas, eu estou montando meu site agora também, não está pronto ainda, mas eu pretendo lançar alguns vídeos sobre vendas. Quem quiser acompanhar também, dar dicas, sugestões, vai ser super bem-vindo aí em relação a isso, tá? Sou super aberto no LinkedIn também, quiser me adicionar no LinkedIn, manda mensagem, ou quiser me chamar no WhatsApp, eu sou super parceiro aí para trocar ideia. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, só pegar o QR Code também para poder bater um papo. E agora eu vou abrir esse tempinho aí para perguntas e respostas, caso vocês tenham alguma dúvida, seja pela apresentação ou seja de processos de vendas, eu estou aberto aí para a gente poder conversar, tá, gente? Oi, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não é 100% do que tu falou agora, mas é relacionado a isso. Como é que a gente pode estar abordando os clientes? Tens algum... Nesse momento, sabe? Como é que a gente pode estar chegando para eles e conversando assim, a gente sabe que é complicado, enfim. Se tens alguma dica para isso? Perfeito. Só para melhorar, né, a tua pergunta, de deixar mais ativo, você está dizendo para os clientes que vocês já estão em contatos ou para as novas prospecções que vocês vão fazer? Acho que principalmente as novas prospecções. Que a gente não Perfeito. pode parar. Com certeza. As novas prospecções, pessoal, como eu sugeri lá atrás, eu sugeriria vocês irem para segmentos menos afetados, tá? E conseguirem identificar, basicamente, realmente fazer um diagnóstico com esses caras e ver como é que estão. Então, se vocês têm a possibilidade de ir para esses segmentos, vão para eles e tentem ver, pessoal, estou te ligando, ou manda um e-mail mais personalizado, eu sei que você é do segmento tal, que é um segmento, por exemplo, vamos pegar um exemplo, farmácia, tá? Farmácia tal, eu sei que você é um segmento que está tendo talvez uma grande busca de pessoas aí dentro e talvez isso deve estar dando uma sobrecarga para o processo de vocês. A gente é especialista em ter organização nisso, e eu queria me propor a te ajudar a organizar esses processos que vocês têm para que vocês consigam ter essas demandas mais organizadas para poder fazer o atendimento para os seus clientes nessa crise da melhor maneira possível para não perder nenhum cliente. Então, seria uma maneira de vocês poderem abordar. Então, a abordagem, ela vai ser personalizada, tá, pessoal? Então, entendam os segmentos que vocês vão abordar e façam um estudo sobre ele, de o que ele está acontecendo e façam abordagens personalizadas, entendeu? De como que vocês podem ajudar nesse momento. Tem aqui no chat alguém. Deixa eu ver. Eu respondi tua pergunta, desculpa, não vi quem perguntou. Sim, sim. Obrigada. Show de bola. Estamos começando um novo trimestre em relação a... outra, até voltando para a tua pergunta também, elaborem cadências, tá, de prospecção. Então,
por e-mail, por telefone ou por LinkedIn, não fiquem só em um contato no mesmo lugar. Então, a estratégia principal também dessas novas prospecções que vocês forem fazer é também utilizarem outros canais que vocês às vezes não utilizam hoje, tá? Eu sempre sugiro aí e-mail, LinkedIn e o telefone. Estamos começando com o novo trimestre em relação à estratégia agora em abril. Estamos em dúvida do que nos embasar para ver as próximas metas, principalmente em vendas. Show de bola. Cara, obviamente as metas agora para o próximo quarter é algo que a gente vai ter que entender bem como é que elas vão ser, porque está muito nebuloso como é que vai ser o cenário ainda. A gente não sabe se vai terminar esse quarter, essa crise, se ela vai ainda postergar para abril, para os próximos, mas com certeza isso vai trazer um efeito muito negativo ainda para o próximo quarter. Então, o que eu diria para vocês é pegarem esse mês, principalmente esse mês de março, identificarem como é que foram os resultados de vocês, para poder se embasar para ter as estratégias, para ter as metas dos próximos quartos. Não adianta vocês quererem ter a mesma meta que vocês tiveram ou que a meta que vocês colocaram para esse quarter, por exemplo, porque ela vai ser diferente. A gente está passando por um momento bem nebuloso dentro do cenário atual. Então, a estratégia que eu diria para vocês, nesse primeiro momento, agora em abril, é focarem em novos segmentos, gente. Não adianta bater nos segmentos que foram mais afetados, porque vocês não vão conseguir extrair venda desses caras. Então, a principal estratégia, foquem em novos segmentos, às vezes segmentos que vocês não abordaram ainda. Em relação às metas, sejam mais cautelosos, coloquem metas menores, para conforme vocês forem melhorando as prospecções de vocês nesses próximos segmentos, vocês conseguirem aumentando isso progressivamente. Então, eu sugeriria vocês fazerem do mesmo jeito que a gente faz quando a gente contrata um novo vendedor nas empresas, que tem aquela etapa de rampeamento, né? Vocês conseguirem fazer uma meta de rampeamento para esse próximo quarter com uma nova estratégia que vocês forem colocar. E uma frase que eu gosto muito de colocar, que é do Aaron Ross, para quem não conhece aí o livro Receita Previsível, super aconselho para que vocês leiam, tá? Que é Always Be Testing, né? Então, estejam sempre testando, pessoal. Testem estratégias, testem coisas que vocês aprenderam hoje e que vão aprender com outros benchmarks que vocês vão fazer e vão vendo, verificando o que está dando resultado para poder ter um processo aí cada vez melhor, tá? Mas a minha dica principal é melhore a prospecção de vocês e tentem a prospectar segmentos que foram menos afetados na crise, tá? Essa seria a minha principal dica. Obrigada. Opa, tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Eu. Em relação a follow-up também, um pouco parecido com a pergunta do João. Antes de começar essa crise toda, a gente estava com muitos clientes no funil e clientes potenciais que estavam para fechar e logo quando veio a quarentena, enfim, foram contatos que disseram que queriam fechar, mas que só vão retomar a venda, só vão fechar realmente o negócio quando tudo isso passar, né? A gente tem muitos desses no funil e que a gente está em dúvida em como manter esse follow-up, se a gente faz um semanal, manda um conteúdo ou só realmente pergunta como estão as coisas, porque a gente está tentando ser o mais empático possível para não invadir muito, né, a situação do cliente, mas ao mesmo tempo a gente não quer perder o risco de esfriar totalmente daqui a 2 meses ou 3, como é algo muito certo, a gente não sabe, ele não querer mais comprar. Então, queria saber se tem alguma dica, visto isso que são clientes que falaram que querem fechar, mas não agora. Boa, ótima pergunta, tá, Bela? Exatamente, esse momento é um momento de bastante empatia, mas nós não podemos deixar esses caras esfriarem, não. O espaçamento é muito importante entre esse touch point do deal, não pode parecer, tem que ser uma empatia genuína. Não pode parecer que você está fazendo aquilo só porque você quer realmente fechar com ele. Então, eu não aconselharia vocês ficarem ligando toda semana para esse cara, mas se vocês mandarem um conteúdo por semana para esse cara, pode ser algo interessante, por e-mail, algo do tipo, conteúdos relacionados à crise, como as empresas estão fazendo, estudos que vocês fizeram, pode ser algo legal. E quando vocês forem fazer uma ligação para esse cara,
tentar não tocar muito no projeto, mas tocar mais no conteúdo. Então, cara, eu te mandei um conteúdo sobre tal coisa, você chegou a dar uma olhada nele, pô, vi o que você achou, você achou legal, como que estão as coisas aí, deram uma melhorada, não deram? Se ele continuar dizendo para você que as coisas ainda estão péssimas, não adianta você ficar falando do projeto com esse cara, entendeu? Então, tem que ser uma empatia genuína, tá? Então, não deixe esses caras esfriar, envie conteúdos para eles por e-mail, conteúdos que são relacionados ao cenário atual ou ao segmento dele, tá? E façam follow-ups com empatia genuína, tá? Entendendo como é que tá o processo, sem forçar a barra de poder fechar essa venda, tá? Então, não tem como eu dizer para você, Bela, uma data, um tempo específico de follow-up. Isso vai ser muito no feeling de vocês, tá? Mas tentem não ser muito invasivos. Essa seria a principal dica. E, mais uma vez, repetindo, nunca é demais, mostre que a empatia ela é genuína, tá? Massa, obrigada. Mais alguém? Eu queria perguntar, mas é só mais uma indicação. Você falou ali sobre ferramentas de automação de marketing e tal. Só que a Exat, particularmente, é uma MJ que não tem um fluxo de caixa muito grande e não consegue manter uma paga mensalmente. Você tem alguma indicação de alguma que seja gratuita, alguma coisa assim? Pô, show de bola, João. Cara, de automação, todas as gratuitas elas vão ser limitadas. Talvez o MailChimp faça alguma coisa para vocês, o Yesware talvez tenha alguma coisa. Eu posso verificar, depois eu posso mandar, se eu encontrar alguma gratuita. Não me vem, de automação de marketing, não me vem nenhuma gratuita na cabeça nesse primeiro momento, tá? Mas tem algumas ferramentas baratinhas que vocês já conseguem fazer alguma coisa, tá? Então, para não deixar esses dias parados. Ou, se vocês não querem gastar com uma automação, aí basicamente vocês vão ter que fazer de uma maneira manual, tá? Então, o que eu quero dizer é não deixe esse cara sem um touchpoint com conteúdo. Se você vai fazer via ferramenta de automação ou se você vai fazer via manual, tenha isso dentro do seu processo, seria a principal. Mas eu me coloco à disposição e eu prometo que saindo aqui da nossa reunião, eu vou ver se eu encontro alguma ferramenta gratuita ou alguma bem barata aí para que vocês consigam colocar nesse primeiro momento, tá? Show, obrigadão, hein? Maravilha. Mais alguém? Não sei porque eu fiz esse rabisco aqui. Pessoal, então beleza. Se alguém tiver também mais alguma dúvida em relação ao que foi abordado hoje, eu estou disponível no LinkedIn ou no WhatsApp, tá? Me coloco à disposição aí para sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter. De ferramentas, de processos, do que fazer, tô totalmente à disposição aí, tá? Espero que o conteúdo tenha sido legal, por mais que foi bem em cima da hora, eu fiz essa apresentação hoje aqui para vocês, espero que tenha sido algo legal, que tenha agregado, obviamente. E me coloco à disposição, caso vocês também queiram fazer no futuro um novo bate-papo com um novo tema, me traga um tema bem tranquilo, eu me coloco super à disposição. Um dos meus projetos do meu projeto do Escalando Vendas é dar mentorias gratuitas para agências de marketing e empresas júnior, tá? Então, me coloco à disposição sempre que vocês quiserem fazer um talk ou qualquer coisa nesse sentido, eu estou totalmente à disposição. E eu vou fazer bastante vídeos sobre vendas, sobre marketing. Se vocês quiserem acompanhar também no meu canal depois do YouTube, eu posso. Não tem nada ainda, tá bem cru, tem 2 vídeos lá bem antigos, eu vou começar a fazer agora, mas fiquem de olho também que vai ter bastante conteúdo legal que eu vou começar a disponibilizar, tanto no LinkedIn, quanto no YouTube, quanto no Instagram também, justamente para ajudar. Conteúdo totalmente genuíno, tá, pessoal? Não é visando consultoria, nada, é realmente podendo ajudar o máximo de pessoas que eu puder aí com esses conteúdos, com esse conhecimento aí que eu consegui adquirir nesses anos aí, trabalhando em algumas empresas aí de bastante relevância, tá? Se ninguém tiver mais alguma dúvida, ficamos por aqui então, tá bom? Quer finalizar, Dani, alguma coisa?
Eu queria agradecer mais uma vez. Eu tenho certeza que deu luz, assim, para muitas das nossas dúvidas, sabe? Eu acho que quando a gente está envolto em cliente não respondendo direito, e a gente não saber muito bem como lidar, se a gente continua prospectando, se não continua, isso tudo, né, para ter essa clareza é difícil, é massa quando vem alguém e faz isso também e ajuda a gente a abrir a mente para novas possibilidades. Eu tenho certeza que tu fez isso aqui. Agradecer por ter também topado isso, né, assim, tão em cima da hora. E a gente vai divulgando, então, os seus conteúdos também. Manda pelo LinkedIn o que tu for produzindo, a gente passa para a rede nas próximas semanas e enquanto for acontecendo. E é isso, assim, muito, muito obrigada. Galera, acho que curtiu, tô mandando ali no chat. Show. E qualquer coisa a gente também fica à disposição para o que tu precisar. Maravilha. Eu coloquei o link aqui no chat para vocês da apresentação, se vocês quiserem dar uma olhada também, com os conteúdos para ficar também algo mais documentado, tá? E se precisarem de mais alguma dica, me chama no LinkedIn, me chama no WhatsApp, eu tô sempre à disposição aí para bater esse papo, tá bom? Pessoal, brigadão, hein? Até mais. Boa sorte aí Até nas mais. vendas. Tchau, Obrigada, tchau. Vini.